Agora sobre os conflitos, lá no Oriente Médio, Israel e Irã vivem um momento de cessar-fogo depois de dias de ataques intensos nos dois territórios. Todas as partes parecem aí, celebrar a vitória, mas será que há riscos de fato de novos conflitos? Quem vai ajudar a gente a entender esse cenário é o coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, também nosso colunista, professor Gustavo Menon. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui mais uma vez com a gente, tudo bem? Tudo bom, Felipe? Bom dia a todos os nossos telespectadores. Sempre um prazer e uma honra falar com todos vocês. A satisfação nossa, professor. A gente pode falar nesse momento em pacificação, professor? Uma pacificação naquela região? Os interesses foram alcançados? Ou o senhor avalia que é demais, é muita pretensão falar em pacificação nesse momento? Há riscos aí, de fato, de novos conflitos, de repente, entre Israel e Irã? De fato, Felipe, um cessar-fogo bastante frágil. Quando nós olhamos para essas tensões que envolvem o Oriente Médio, sobretudo a guerra entre Irã e Israel, estamos falando de um conflito que se dilata há décadas, com essas animosidades, com uma série de ameaças que são oriundas desde pelo menos o debate, a promoção da Revolução Islâmica datada de 1979, que alçou os chamados ayatollahs para a condução da política doméstica, para a condução da política na República Islâmica do Irã. As tensões foram, de certa forma, orquestradas em uma rodada de negociação envolvendo a atuação do presidente estadunidense Donald Trump no Catar, como é que houve uma tentativa, então, de mediar esse conflito que envolve atores regionais e extra-regionais do ponto de vista do Irã. Nós estamos falando de aliados, que são aliados no entorno de Israel, como é o caso do Hamas na faixa de Gaza, a presença do Hezbollah no Líbano e entre outros atores nessa aliança, onde Israel costuma classificar tais grupos como grupos terroristas e uma ameaça à sua existência. Essa aliança entre Israel e Estados Unidos, por outro lado, trata-se de uma aliança bastante sólida ao longo dos últimos anos, e veja que, do ponto de vista da agudização dessas tensões e uma tentativa de se negociar um acordo de paz, ao menos um cessar-fogo imediato que poupe vidas, observe que os reflexos desse conflito acabam se traduzindo na escalada inflacionária no plano internacional, pressionando os preços do petróleo, e, como se sabe, quando nós afetamos esse setor, os combustíveis tendem a crescer, isso afeta os preços da gasolina, do diesel, entre outros combustíveis. Então, muitos analistas, muitos economistas enxergam nesse conflito um conflito que tende a se perpetuar nos próximos dias e também nos próximos anos, como que aquela região, uma região marcada por uma série de fatores, por uma série de diferenças que devem ser consideradas. Sabemos que o Irã trata-se de um país muito caracterizado, por essa presença xiita. Além disso, estamos falando aqui de um país que, no fundo, é a Pérsia. E, claro, como que os dois lados tentam cantar vitória nesses impasses da contemporaneidade. Não se sabe ao certo qual será o posicionamento por parte dos Estados Unidos no seu apoio a Israel, mas o fato é que muitas vidas estão sendo comprometidas e fica praticamente impossível projetar algo no curto e na média duração, onde, de fato, tais conflitos afetam a economia global. A título de referência, o Irã trata-se de um dos grandes parceiros do agronegócio brasileiro, Felipe, naquilo que se refere à oferta de fertilizantes, e esses preços tendem a subir nos próximos dias. É preciso, então, estar atentos em meio a esse mundo em conflagração.
já chamamos atenção em outras oportunidades de como que esses conflitos são conflitos, de certa forma, localizados, mas que envolvem atores do plano internacional, a começar pela guerra na Eurásia, próprio conflito entre Irã e Israel e, consequentemente, a atuação do Estado sionista de Israel, que pressiona uma série de países no seu entorno, é o caso da ocupação ilegal e arbitrária em Gaza, a ocupação na Cisjordânia, a atuação de Israel no Líbano e entre outras frentes que estão sendo adotadas pelo governo de Netanyahu, um governo muito em xeque do ponto de vista da sua política doméstica, e no caso do Irã também podemos falar de uma série de contestações internas que são exercidas a partir daquele país. E veja que esse cenário de diferentes conflitos, Felipe, acaba corroborando para essa escalada, para essa pressão inflacionária e que compromete o comércio internacional, a economia global e, obviamente, comprometendo muitas vidas nessas regiões em conflagração. É preciso atuar do ponto de vista da resolução pacífica dos conflitos, reoxigenar o próprio sistema ONU em termos de equidade, representatividade, para que o próprio Conselho seja um conselho que consiga adotar medidas, que são medidas no campo da segurança e da defesa internacional, que possa mitigar os danos e os efeitos da guerra, e o Brasil pode se fazer valer de uma liderança no chamado Sul Global, na atual conjuntura, seguindo a nossa melhor tradição diplomática, Felipe. Isto é, a busca pela paz para a promoção de um mundo ambientalmente sustentável, socialmente justo e economicamente viável. Ô professor, dentro de todas essas questões que a gente tem acompanhado, a gente pode classificar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como um bom interlocutor, como um bom negociador? A gente pode colocar na conta dele esse cessar-fogo ou não é para tanto? Acredito que não, Felipe. Em razão da volatilidade do posicionamento de Donald Trump à frente do seu governo. Estamos falando aqui de uma série de incertezas que envolvem a atuação da política externa dos Estados Unidos e como que há essas oscilações, há uma certa, eu ouso dizer, até uma grande imprevisibilidade nas ações que são discursadas por parte do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É preciso também criar as condições institucionais para que esse conflito possa ser mitigado. Não acredito que esse cessar-fogo, digamos, temporário, tende a se dilatar nos próximos dias. Há muita água para correr debaixo da ponte. Mais do que isso, Felipe, nós estamos falando aqui de um conflito histórico que envolve essas rivalidades, como que no caso da Revolução Iraniana datada de 1979, há toda uma ojeriza em relação à política imperialista implementada por Israel na região, e claro que essas tensões estão se acentuando, estão se agudizando na contemporaneidade. Além do papel do próprio sistema ONU, das próprias instituições multilaterais, é preciso também criar as condições para que outros países, no caso da União Europeia, há tentativas também sendo ventiladas por parte da Turquia, em tentar cessar esse fogo imediato, para que as pessoas possam, então, não só ter uma vida digna, mas criar um ambiente que estabeleça corredores humanitários, para que chegue, por exemplo, acesso de alimentos e medicamentos à faixa de Gaza, tão deteriorada em meio ao ataque desproporcional de Israel frente àquela região. Então, estamos falando aqui de uma série de elementos onde o próprio direito internacional entrou em colapso, não há mais regras na atuação em termos comerciais. Isso representa, por exemplo, o próprio desmonte da Organização Mundial do Comércio, e agora também em termos de defesa e segurança internacional. No campo da defesa, como não há mais a plena observância
em termos daquilo que nós pensamos, das convenções de Genebra, a própria atuação do Conselho de Segurança, conforme citado, precisamos criar um ambiente institucional para que esse cessar-fogo possa ser um cessar-fogo duradouro, efetivo e que possa corroborar para a efetivação de um acordo de paz. Professor, muito obrigado pela participação com a gente aqui mais uma vez no canal. Um bom fim de semana para você. A gente volta a conversar aí em breve sobre outros assuntos. Muito obrigado, Felipe. Desejo um bom trabalho a todos os nossos telespectadores do AgroMais. É sempre um prazer. Bom final de semana a todos. Valeu,